Mas antes de acessar o slide, deixa eu explicar qual o caminho que a gente vai tomar hoje. Já são 8 horas e 8 minutos, acho que a gente já pode iniciar. Você me colocou como co-hoster? Vamos lá. Bem, nosso objetivo hoje... Já está gravando? Nosso objetivo hoje é avaliar um pouquinho e conhecer o contexto histórico que envolve a vida de Karl Marx. Tem alguma relevância isso? Bem, no mundo acadêmico não tem tanta relevância. Para ser bem sincero, nenhuma relevância de algum modo. Tem talvez uma relevância para aqueles que idolatram ou adoram determinados autores, e aí ultrapassam a linha da admiração ou da própria concepção do trabalho de determinados autores e avançam para um aspecto de idolatria mesmo. E aí, no caso de Marx, para muitos marxistas, a história de Marx é muito relevante, no sentido positivo, porque mostra a vida, me permita usar essa expressão, a vida desgraçada que esse homem viveu. Mas, de um modo geral, não faz muito sentido acadêmico, né? É só você pensar, você que já passou por uma universidade, seja lá qual foi o curso que você tenha feito, você deve ter tido acesso a literaturas, a textos, sejam eles completos ou partes de obras. Via de regra, você nunca se preocupou em estudar a biografia do autor que você estava lendo. Afinal de contas, é tanta coisa para estudar na universidade que, no final das contas, isso acaba tendo pouca importância. Isso é um problema para a gente se a gente levar em consideração que o nosso contexto é um contexto cristão, tá? O contexto cristão, do qual eu e você estamos imersos, do qual nós fazemos parte, é de extrema importância e de extrema relevância estudar todas as biografias possíveis. Afinal de contas, a fonte também manifesta o nosso interesse, porque essa fonte poderá ou não ser boa influência para mim. É muito comum, porque, infelizmente, de alguma maneira, a gente tem vivido o que a gente poderia chamar carinhosamente de bipolaridade acadêmica, né? Ou bipolaridade existencial, no sentido de que em algum momento a gente se enxerga como cristão, em outro momento a gente se enxerga como profissional. Em outro momento a gente se enxerga como acadêmico. Quando, na verdade, não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu já ouvi muito disso, principalmente quando estou ministrando aulas, fora de um ambiente acadêmico, ou se eu encontro alguém ali dentro do ambiente cristão que está em desacordo com o que eu estou dizendo. E eu já ouvi muito a seguinte expressão: mas você está falando isso do ponto de vista cristão. Eu não tenho como falar de outro ponto de vista. Eu só tenho esse, e só me interessa esse. Se eu não tivesse me convertido, recebido ao Senhor, de fato me interessaria por outros pontos de vista, no sentido prático da coisa. Eu me interesso por outros pontos de vista para eu entender a linha de raciocínio. Então, para a gente pensar em Karl Marx, a gente pensa também na vida dele, na história de vida que Karl Marx teve. Tem alguma relevância? Tem toda a relevância. Como é que foi a convivência com seus pais? Como foi o seu histórico educacional? Né? Como foi a sua vivência ali na infância, adolescência, juventude? Aí é algo muito importante. Como é que essas coisas acontecem? Como que as coisas aconteceram na vida desse estudioso, desse intelectual? Isso vai ter muita relevância para mim. Vai. E tem que ter. Não tem para onde correr. Porque senão essa fonte ela pode estar minando águas sujas, poluídas, misturadas, e você e eu vamos beber dessa água.
Então eu queria iniciar sugerindo aqui algumas literaturas. Vou chamar sempre a atenção dessa, que é uma literatura base, tá? Essa literatura aqui, Karl Marx. Não dá para ver plenamente, mas o nome é Karl Marx e Satã, tá? Eu já citei ela, cito novamente. Uma literatura relativamente pequena, uma obra bem sucinta, mas de um peso histórico formidável. Principalmente porque foi escrito por alguém que viveu dentro de uma sociedade marxista, tá? Ele é um pastor, foi um pastor, né, já morreu, romeno, e a história dele é muito importante, e o modo como ele compilou determinadas informações, dados, nessa biografia é muito interessante. Uma outra obra que é de igual modo importante, ela já é uma obra um pouco mais elaborada, tem uma pesquisa um pouco mais ampla, afinal de contas ela é uma pesquisa mais moderna. Então esse autor, Paul Kengor, ele se valeu de mais fontes do que Richard Rembrandt, porque Rembrandt acaba sendo fonte primária, sob diversos aspectos. Então, nada mais justo que essa obra fosse um pouco mais ampliada, ainda que a de cá fosse mais original. Essa obra aqui, Marxismo Exposto, é de um professor que atualmente tem me influenciado bastante. Eu não digo profundamente, porque é um autor profundamente católico. Então, nos assuntos que tocam o cristianismo, temos divergências assim muito grandes. Mas aspectos estritamente doutrinários. As demais coisas, honestamente, não tenho encontrado um professor com a responsabilidade acadêmica maior do que Marcelo Andrade. Uma responsabilidade muito grande naquilo que fala, naquilo que pesquisa, no modo como se manifesta. Além disso, essa obra aqui, Desconstruindo Paulo Freire, que acaba também sendo fonte sobre muitos aspectos dos assuntos de Karl Marx, porque não existe Paulo Freire sem Marx. Essa é a realidade. Sem Marx não existe Paulo Freire e aí não tem como... Enfim, Paulo Freire se tornou o que se tornou por causa de Karl Marx. Então tem muita coisa de Marx que você vai descobrir através da vida de Paulo Freire. E tem essa quarta obra aqui, que é Desconstruindo ainda mais Paulo Freire. Esse aqui é o volume 2 do primeiro volume, tá? Esses dois livros, Desconstruindo Paulo Freire, no assunto de Paulo Freire, realmente é uma referência muito recente e, honestamente, não tem fonte mais precisa de informações a respeito da biografia e obra de Paulo Freire como essas aqui que estão manifestadas para vocês. Tem mais coisas? Tem, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai absorvendo mais literaturas e indicando mais literaturas. Eu só vou cair na tentação de mostrar mais uma, que essa aqui é uma literatura chamada O Problema da Pobreza. E o autor dessa literatura aqui é Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele é um irmão em Cristo, foi um pastor presbiteriano, nascido em lar cristão presbiteriano. Interessante o histórico dele. Ele vai viver como um cristão até chegar na universidade. Na universidade ele se desvia da fé, abandona a fé cristã e adentra a vida do ateísmo. Em parte por conta dos movimentos que ele acabou se envolvendo. Não sendo mera coincidência, esses envolvimentos aqui tinham a ver com os movimentos socialistas do século XIX. Abraham Kuyper é um irmão do século XIX. Ele nasce no XIX, ele nasce em 1838, se não me falha a memória. Marx vai nascer em 1818 e ele vai morrer em 1920. Abraham Kuyper.
enquanto que Marx vai morrer em 82, do século XIX. Então eles foram contemporâneos. O que é interessante a vida de Abraham Kuyper, me chama a atenção a vida de Kuyper, é porque ele se desvia na universidade, mas ele vai acabar mais na frente tendo uma formação teológica, mesmo desviado. E acredite, era e é ainda muito comum ter em algumas universidades, sobretudo as mais tradicionais, professores ateus, né? Infelizmente, esse tipo de situação ocorre e eu não consigo compreender como. Né? Isso se dá somente pelos louros, pelos méritos acadêmicos, e alguns professores são mantidos, né, em algumas cátedras, que não faz o menor sentido, uma vez que o estudo da teologia tem a ver com Deus, sua palavra, não somente, vamos colocar assim, mas a palavra não somente a revelação natural, mas a revelação especial e revelada do Senhor. Então Kuyper vai assumir uma congregação, e mais tarde no testemunho dele ele vai dizer que ele assumiu uma congregação para pastorear, sendo ele mesmo um ateu. E o Senhor vai enviar ele para uma congregação bem distante no centro urbano, e para uma congregação muito mais financeiramente pobre. Lá ele vai lidar com crentes muito genuínos, muito reais, e Kuyper vai acabar sendo confrontado pelo Senhor, porque a igreja descobre que ele era alguém que já não cria mais em Deus. Ao invés de enxotá-lo, a igreja intercede pelo seu pastor. A história dele é muito interessante, é ímpar, e ele vem a ter uma experiência ali, que ele diz que é de fato a sua experiência de conversão. Ali ele se converte, grato pelo que o Senhor fez na vida dele, grato por aqueles irmãos. A vida de Kuyper muda da água para o vinho. Kuyper se torna alguém profundamente ortodoxo, tá? E ele vai trabalhar o resto de sua vida. Ele vai morrer inquieto com essa sensação de que o mundo, a sociedade, precisa saber quem é Jesus Cristo. A jornada de Kuyper, posterior à sua conversão, chega ao ponto de ser convidado pela rainha dos Países Baixos, no seu contexto, quando ele vai morar na Holanda. E ele se torna primeiro-ministro da Holanda por 5 anos. Né? Dizia-se de Kuyper que ele tinha 10 cabeças e 100 mãos. Tal era a sua capacidade de tratar de diversos assuntos ao mesmo tempo. Mas, qual a relevância de Kuyper para o assunto do Marx? É que Kuyper ele vai ser o irmão no século XIX que vai notar Karl Marx. E vai perceber o nível de sujeira que existe no marxismo. Simples assim. E esse livro, publicado pela editora Thomas Nelson, é recente essa publicação. Se eu não me engano, eu peguei esse livro aqui na primeira tiragem. Esse livro vai mostrar os seus discursos, seus textos, que, em suma, se é que eu posso fazer um resumo bem porco aqui, em suma, Kuyper entende que o marxismo, o socialismo, de um modo geral, que o socialismo é anterior a Marx, mas o socialismo, o comunismo e o marxismo só tomou as devidas proporções porque a igreja deixou de cumprir o seu papel. Ponto final. E aí a gente deixa que o Estado tome para si, ou a filosofia, a sociologia tome para eles o assunto que é nosso, que é da igreja. Então, lidar com a necessidade do outro, esse é um assunto da igreja, não é do marxismo. Isso é importante citar porque nessa briga que a gente tem visto nas discussões filosóficas e políticas, quando alguém que se diz cristão, que se diz conservador e de direita, diz que precisa cuidar dos pobres, imediatamente ele é entendido como alguém que é marxista, quando uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Cabe a nós, cristãos, voltar às pautas bíblicas, tomar de volta a posse daquilo que o Senhor nos convocou para fazer e nos vocacionou enquanto crentes em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer o nosso papel. E fazendo o nosso papel, daremos muito menos chance para que o ladrão,
que nós sabemos quem é o nosso adversário, aquele que vem para roubar, matar e destruir, tome para si, copie e faça uma cópia muito ruim daquilo que deveria ser o papel da igreja, portanto, obra de Deus por meio dos seus filhos. Então, Kuyper é uma figura muito importante e a sua relevância, além de tudo, tem alguém ali, contemporâneo, que notou o veneno da serpente na vida de Karl Marx. E ele vai lutar em relação a isso. Mas em alguma oportunidade a gente pode falar, ou voltar a falar sobre Abraham Kuyper. Bem, então, voltando, é importante a gente pensar na biografia de Marx. Por quê? Porque a biografia demonstra as raízes, né? Demonstra o que é que essas pessoas são, o que elas pensaram, o que é que elas não pensaram. Então a gente precisa tomar cuidado, tomar muito cuidado com o que a gente come, com o que a gente lê. Para os que me conhecem mais de perto, eu sou um apaixonado por literatura. E muitas vezes, cada qual vamos dizer assim, tentado e normalmente está apto na nossa natureza carnal a cair naquilo que mais chama a nossa atenção. E muitas vezes algumas literaturas chegam à nossa mão por serem clássicas e a gente simplesmente, porque é clássico, a gente come, bebe, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos procurar saber, né, qual é a biografia do autor. É muita ingenuidade da nossa parte achar que os nossos pressupostos pessoais, o nosso conteúdo biográfico não vai interferir no trabalho que a gente faz. É muita ingenuidade da nossa parte. A gente precisa admitir que a gente precisa amadurecer nesse sentido, né? Hoje eu vou tentar ir mais devagar para ver se eu consigo prestar atenção aqui no chat. Eu tenho já os links das indicações de literatura já salvo, inclusive. Então, provavelmente amanhã eu já devo estar postando no grupo. Eu tinha postado algumas, mas acabei não postando as demais. Ver se a gente conclui essas postagens. Deixa eu abrir aqui o slide. Pronto. Deixa eu ver se está passando. Karl Marx, uma cronologia biográfica. Vem. Só um minutinho, irmãos. Vai tendo paciência, vai conseguindo aí ajudar. Ficou bom? Tranquilo? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Karl Marx, uma cronologia biográfica para a gente entender um pouquinho esse histórico desse jovem. Infância e juventude de Karl Marx. Como foi que se deu essa infância, essa juventude desse filósofo, desse pensador? Ele vai nascer na cidade de Trier, ou Treveris, na Alemanha. Mais precisamente, a expressão melhor utilizada seria Império Prussiano, tá? Como ele vai nascer em 1818, o Império da Prússia está dentro de um contexto ainda desunificado
E a região de Trèveres é uma região que está muito próxima à França, a Luxemburgo, tem muita influência francesa, da língua germânica e por aí vai. A cidade histórica importante, fez parte do Império Romano. É uma história que tinha bastante peso social no seu contexto. E ele vai nascer lá, 5 de maio de 1818. Ele é o segundo de 8 filhos. 8 filhos seus pais vão ter. E aqui começa a nossa primeira curiosidade a respeito da vida de Marx. Marx é filho de Heinrich Marx, advogado, trabalhava em alguma coisa parecida com o Ministério Público do Império da Prússia. Tinha uma excelente posição social, um homem de boas posses financeiras. A gente não pode dizer que o pai de Marx era um homem milionário, mas era um homem de muitas condições financeiras. E se casou com Henriette, ou Henriqueta, depende da tradução, Pressburg. O que tem de importância na vida desses dois? Isso aqui é interessante. Heinrich, ele é de uma longa herança judaica. O que a gente consegue chegar a ter como absoluta convicção é de que o avô de Karl Marx, ele era um rabino judeu e sua linhagem rabínica já vinha desde o século XV. Um após o outro, que vai passando de pai para filhos, né? Do pai para os filhos, ou o filho que se adeque a essa realidade. Então, o pai de Marx não era necessariamente um rabino, mas viveu dentro desse ambiente judaico relativamente praticante. O que a gente consegue perceber quando a gente estuda a biografia do pai de Marx é que ele não quis o rabinato, passando então para o seu irmão. Mas era alguém aparentemente de posição tranquila na sociedade. O que é que chamava a atenção em Heinrich Marx? É que ele é alguém que se afeiçoou bastante pela escola iluminista ali no século XVIII. Imagina, o pai de Marx, ele é provavelmente contemporâneo. E aí, quando a gente estuda história, a gente acaba não notando essas nuances, que são importantíssimas para a gente. Mas eu acabo citando aqui uma figura que eu, particularmente, tenho profunda paixão. Se acostumem comigo, eu às vezes sou bastante irônico. Então, tem uma figura histórica que eu sou muito apaixonado, muito apegado, assim, uma figura chamada Jean-Jacques Rousseau. E tem também uma figura muito conhecida, que é Voltaire. Esses dois pares que postulavam no iluminismo do século XVIII suas obras em oposição um ao outro, por exemplo, porque eles tinham pensamentos relativamente diferentes em boa parte de seu material, de sua obra. O pai de Marx, na verdade, é contemporâneo dessas figuras históricas. E qual a relevância disso? Toda a relevância disso. Porque você tem que levar em consideração que o iluminismo, que inclusive é tema, e será tema, se o senhor permitir, de outro curso, porque Marx, eu repito, ele não é um objeto exclusivo da história, ele tem uma herança, todos nós temos uma herança histórica, e a herança de Marx, recebida de seu pai, é a herança da nata do iluminismo. A nata do iluminismo. Em especial, de tantos iluministas do século XVIII, a vida de Jean-Jacques Rousseau. Quando a gente lê as biografias de Marx, a gente vai ver vários biógrafos, fãs, né, apaixonados pela história de Marx, falar abertamente que o pai de Marx era alguém que tinha as obras de Rousseau memorizadas de cor. Tá? Ele poderia citar textos de Voltaire, de Rousseau, de cor. E o que é que isso tem a ver? É que o que a gente pensa... eu estou procurando aqui essa obra, eu acho que ela não está aqui em cima da mesa não, deve estar no armário. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nas obras de Rousseau,
a gente vai ter em Rousseau o nascimento da ideia de que propriedade privada, na verdade, ela não é boa. A propriedade privada, ela nem deveria existir historicamente. É de Rousseau que vem a ideia de que a sociedade corrompe o indivíduo, tá? Mas o homem nasce bom. O homem nasce bom. E esse é um sofisma muito sutil e que nos pega de surpresa. E muitos de nós, acabamos por aceitar isso como se fosse uma verdade. Então você imagina, Rousseau, ele vai escrever em uma de suas obras, realmente ela não está aqui não. Ah não, está aqui. Rousseau vai escrever em uma de suas obras, essa aqui, Emílio, o nome da obra é Emílio ou da Educação, tá? É uma obra relativamente extensa, tá? É interessantíssimo para a gente conhecer, compreender o pensamento de Rousseau. Além dessa obra de Rousseau, a gente poderia citar, por exemplo, essa aqui, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E um resumo dessa obra é Rousseau defendendo que a propriedade privada é a origem da desigualdade entre os homens. A gente vai ter, por exemplo, do contrato social, boa parte do que a gente entende hoje como política no mundo todo, sobretudo no Ocidente, o chamado mundo livre, é russoniano. E ele, em muitos aspectos, influenciou profundamente a vida de Heinrich Marx. Guarde essa informação. Eu só queria chamar a atenção para algo. O que vai, de alguma maneira, definir o ambiente, o que vai definir, por exemplo, o pensamento de Rousseau, é o homem nasce bom, o meio o corrompe. O meio é o meio europeu cristão, seja protestante ou católico, não importa. É o meio cristão europeu. Para Rousseau, nascer num ambiente, numa sociedade cristã, pressupõe que essa criança vai ser influenciada por esse meio e, portanto, corrompida pelo mesmo. Do ponto de vista de Rousseau, o indivíduo nasceu, ele tem que ser colocado, parece brincadeira, mas isso foi escrito no século XVIII, às vezes a gente fica repetindo algumas bobagens ao longo da história. Para ele, a criança, essa obra Emílio, ele vai advogar que a criança deva ser criada solta, livre, para que ela possa desenvolver a sua humanidade. Isso se tornou a tônica da maioria das pedagogias modernas. E me permita lhe dizer isso. São construções de raciocínio completamente antibíblicas. Pela própria premissa do pensamento. A premissa da cosmovisão cristã é: o homem nasce mal. Ponto. Esse é um assunto que não se discute em nenhuma teologia cristã. Cristã genuína. Seja ela de vertente católica ou protestante, nós sabemos que a natureza humana ela é caída. O texto de Salmos deixa isso muito claro, a gente não precisaria nem buscar outro. Né? Em Adão nascemos caídos. Então o homem nasce mal. Carecemos então da direção, do regimento de Deus por meio de todas as ferramentas que nos são fornecidas. E a primeira ferramenta que vai nos treinar é pai e mãe. É a relação entre irmãos dentro de um ambiente da mesma casa. Isso vai pressupor um ajuste do indivíduo até que ele possa chegar à vida adulta ajustado em muitos pontos. Isso tudo é o trabalhar de Deus dentro do ambiente familiar, de modo que esse ambiente familiar extravase para a sociedade. Então, eu como pai e mãe preciso treinar o meu filho, afinal de contas, ele nasce um pequeno rebelde, como a gente chama carinhosamente, um pequeno Adão, um Adão cheio de vontade, cheio de si, e isso precisa ser lapidado pelos pais, diligentemente pelos pais. É o que o texto, por exemplo, vários textos em Provérbios vai dizer.
Se a premissa da cosmovisão cristã é essa, o que é que vem como consequência em Rousseau? É que ele está dizendo, basicamente, que essa premissa, que é tão... já é, desde Gênesis nas Escrituras, ela é mentirosa, portanto, descarte. Simples assim. Ponto. A partir do momento que eu aceito as premissas de Rousseau, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se eu aceito as premissas russonianas, eu tenho que negar as premissas bíblicas. Ah, mas eu quero caminhar com as duas. Você pode até querer, você só não vai poder. É impossível, é um choque, é uma contradição em termos e em conteúdo. Não há como caminhar com as duas coisas. E o problema é que a gente percebe no pai de Marx esse conflito. Um judeu que, num dado momento da vida dele, para que ele mantivesse seu emprego, para que ele se mantivesse bem na sociedade, dentro da sociedade prussiana, imagina, no Império Prussiano, meu querido. O Império Prussiano ele era luterano desde a coroa. Então é o império que vai receber Lutero. Alguma dificuldade? É o império que vai receber Lutero, vai comportar Lutero e trazer segurança para ele na Reforma Protestante. Não faz sentido um judeu participar da ordem pública. Então, mais tarde, o pai de Marx vai negar o judaísmo publicamente e batizar-se protestante para que se mantivesse no seu... Isso é muito comum, isso aconteceu muitas vezes com muita gente ao longo da história, tanto na Europa como aqui no Brasil, por exemplo, chamados novos cristãos, ou cristãos novos. Você abre mão de sua herança judaica, verbalmente, e se você for achado com alguma, no caso de uma fiscalização, com alguma questão judaica dentro de sua casa, você vai sofrer as penalidades da lei. Então, o pai de Marx, ele era alguém em um tríplice conflito. A sua herança judaica, a sua herança escolar e universitária, que era russoniana, iluminista. Vale lembrar que o iluminismo foi um movimento de ideias que se levanta contra o cristianismo e contra o absolutismo monárquico, mas o cristianismo era o principal inimigo do iluminismo. Então o cidadão é judeu, o cidadão é iluminista e mais na frente batizado protestante. Então ele vai ter... É bem verdade que o protestantismo é o que menos vai influenciar a vida de Heinrich Marx. Mas o conflito entre o pensamento judaico, do veterotestamentário, né, a gente está falando do Antigo Testamento, juntamente com os pensamentos, mais especificamente do iluminismo, de Rousseau principalmente, isso vai gerar nele uma criação dos seus filhos de uma maneira atípica, diferente. Você vai entender porque é diferente. Então, do lado do pai, esse é um resumo da história de Marx. Do lado da mãe, a mãe de Marx, Henriette Pressburg, ela vem, a sua origem histórica é da Hungria. A Hungria é um país marcado por choques de religião, choques religiosos muito fortes. Então você tem uma forte presença cigana dentro daquele ambiente, você tem uma forte presença ocultista na Hungria. Mais tarde, o Estado da Hungria vai fazer parte, né, do Império Austríaco, vai se transformar no Império Austro-Húngaro mais tarde, muito tempo depois. Não tanto tempo depois, mas algum tempo depois. Na Hungria, os judeus foram perseguidos e um tempo antes, talvez aí, o bisavô ou avô de Marx foge da Hungria e se estabelece nos Países Baixos. O pai de Marx vai conhecê-la no ambiente dos Países Baixos e, casando-se, ela vai morar também em Trèveris. Qual é a importância disso? Ela também é judia e também de uma origem, de uma família de rabinos, lá pelas bandas da Hungria e posteriormente Países Baixos. Então a gente está falando, o que é um rabino, né? Parou? O que é um rabino, né? É aquele responsável pela manutenção do ensino dentro da comunidade judaica. Então pressupõe-se que essa família viveu debaixo
de um ensino bem claro a respeito da cultura, das tradições judaicas. Essa é a realidade histórica de Henriette, né? Pressburg. É interessante que, estudando um pouco mais a família dela, a gente vai encontrando muitas contradições. Uma bem interessante é que um irmão dela, se não me engano, mais velho do que ela, o nome dele era Leon Phillips Pressburg. Leon Phillips, esse nome Phillips deve ser bastante familiar para nós, né? Ele é o fundador de uma empresa que perdura os anos e está aqui até os dias de hoje, né? A empresa de eletroeletrônicos, a Philips. Hoje é Philips Valita, né? Dentro desse conglomerado aí industrial. O fato é que Leon Phillips, ele é uma figura muito rica. E não é para nossa surpresa, porque capitalismo vai ser a base sempre do socialismo e do comunismo, apesar deles negarem, essa simbiose satânica vai produzir um monte de loucuras. Desde a sua origem, desde a sua essência, porque Marx, como nunca teve qualquer tipo de estabilidade financeira, pelo contrário, sempre foi um destruidor de tudo que recebeu em mãos, isso não é exagero, ele teve que recorrer diversas vezes a Leon Phillips, seu tio, que ele inclusive odiava, com o fim de conseguir recursos financeiros. O mesmo o ajudou diversas vezes, tanto em vida quanto em morte, porque Engels vai se valer do capital acumulado por Leon Phillips para a publicação pós-morte da principal obra de Karl Marx, que é o Capital, em 3 volumes. Então, é interessante isso, né? Então, você tem aqui uma família de parte de pai que é rabínica, parte de mãe que é rabínica, e você tem agora esse aglomerado de ideias, de influências. Isso fala muito para o nosso coração, porque se você ainda não se casou, não teve filhos, se tem filhos e está criando eles, preste muita atenção. E qual é a cosmovisão que você decide por sua casa? O que é que você quer para sua casa? Porque quando a gente começa a chocar demais essas informações, vira uma salada dentro de casa e você não sabe qual é o ponto de partida do pensamento. Pensamento tem ponto de partida. Quer eu pare para pensar nisso ou não? Quer eu goste desse assunto ou não, ou concorde ou não? Todo pensamento tem um ponto de partida. Simples assim. Tá, Isaac? Tá saindo aqui, né? Acaba adentrando no microfone o som. Então, todo pensamento tem um ponto de partida. Então, eu preciso saber qual é o ponto de partida do meu pensamento. Porque quando você coloca essa miscelânea dentro da minha casa, quando eu coloco isso, quando você coloca isso dentro da sua casa, gera uma hidra de não sei quantas cabeças para a gente definir, diante de algumas decisões que a gente precisa tomar na vida, sob qual premissa eu tomo determinada decisão. Tá? Isso é de extrema importância. História do pensamento é uma das histórias mais importantes para a gente definir, para a gente entender, para a gente compreender. Bem, Marx vai crescer dentro desse ambiente, se não me engano foram 8 filhos, ele é o segundo. Alguns não vão resistir, alguns irmãos de Marx, como era muito comum naquele tempo. Normalmente as crianças não resistiam muito tempo, as circunstâncias eram diferentes das nossas. Marx, se não me engano, 4 de seus irmãos vão morrer, 4 vão permanecer, dentre eles o próprio Marx. Mas Marx vai ser mais tarde lembrado por suas irmãs como uma figura que eram fãs dele, inclusive, como uma figura que era, desde criança, um temperamento muito forte, genioso. E nas palavras de uma irmã dele, chamada Sophie, se não me engano, a irmã mais velha dele, Marx era alguém que tinha tudo para se tornar um déspota, um dominador. É bem interessante isso, muito interessante, porque isso aqui, cara, isso é muito sugestivo. Porque pare para pensar, se o pai de Marx entendesse, na verdade, o que Deus ensina por meio do Antigo Testamento, já que ele não cria no Novo, por ser judeu, provavelmente o pai dele corrigiria boa parte de suas ações como alguém que era dominador dentro de casa, desde criança.
Salomão deixa isso muito claro. A criança manifesta o que é desde criança. Não é depois. Salomão vai dizer que é desde a infância. E o pai e a mãe têm que perceber isso. Não tem que ficar rindo disso. Tem que corrigir, pela graça do Senhor. Tem que corrigir, tem que trazer os assuntos para o eixo. Ao contrário, como ele era alguém iluminista, russoniano, deixou que Marx fizesse o que queria fazer. O engraçado é que a conta chega. A gente vai ler, se der tempo, um trecho de uma carta do pai de Marx a Marx, e ele fala, ele está desesperado, porque ele não tem as rédeas da vida de Marx em nenhum aspecto. Vale ressaltar que até o dia de sua morte, Marx teve boa relação com o seu pai, se é que eu posso chamar isso de bom. Ele não tinha inimizade com o pai, ainda que nos seus últimos anos ele não se correspondia tanto quanto o pai desejava que fosse. Marx tinha sérios problemas com sua mãe, isso sim. E com o resto da parentela, Marx não estava nem aí, nem estava chegando. Então, dentre os familiares, a fama de Marx era de que ele tinha uma natureza muito forte. Mas Marx vai nascer em 1818, o pai dele vai se batizar protestante em 1824. E a educação de Marx, inicialmente, é dentro da própria cidade de Trèveris, numa escola chamada Frederico Wilhelm, ou Guilherme, que era um rei histórico, né, da Alemanha. E esse liceu, é bem interessante pensar nisso, porque não era uma escola, era um liceu. Qual é a diferença? É porque uma escola tipicamente alemã não receberia esse nome. A palavra liceu, ela vem do contexto francês, de influência francesa. Os liceus passam a ter preponderância, vamos dizer assim, não, maior destaque dentro da sociedade enquanto institutos educacionais a partir dos movimentos iluministas do século XVIII. Marx vai ser encaminhado pelos pais para uma escola iluminista, aberta, ampla na sua visão, humanista. Essas são as expressões maravilhosas. Engraçado que a gente pode transformar essas coisas em linguagem mais cristã. Não é uma educação humanista, é uma educação humanizada, que pressupõe o valor do indivíduo, do ser humano. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe literatura que lide com o valor do ser humano como as escrituras lidam. Não é a escola que vai ensinar isso para mim, para você, nem para os seus filhos, nem para os seus sobrinhos, parentes, amigos, seja lá o que for. É a escritura, são as sagradas letras que vai nos dar, de fato, a real importância, o real significado do que significa ser humano. Tá? A pressuposição iluminista de que o homem nasce bom, no final das contas, vai te cobrar essa dívida em pouco tempo, que é o que a gente está vendo hoje. O que a gente está vendo hoje nada mais é do que esse pressuposto demoníaco, devasso, de achar que nós podemos, as nossas crianças, elas podem ser o que elas querem ser, fazer o que elas querem fazer, pensar o que elas querem pensar. Isso não faz sentido dentro da cosmovisão cristã bíblica. Não faz o menor sentido. Porque nem conosco o Senhor age assim, sendo adultos, que dirá como crianças. Nós precisamos de instruções, de direção. A nossa personalidade precisa de ajustes na mão de Deus. E quem vai fazer isso são os familiares. Heinrich Marx não fez isso com seu filho. Automaticamente o seu filho vai crescer se achando uma divindade, porque era o que ele entendia que ele era. Mais na frente, um dos seus companheiros, por um pequeno período de tempo, porque depois vai deixar de ser amigo para se tornar inimigo, é uma figura chamada Mikhail Bakunin, o criador, pensador, fundador do que a gente chamaria de anarquismo. Bakunin, um satanista declarado, socialista,
ele dizia-se ateu da parte do Deus cristão. As confusões dessas mentes completamente paranoicas. Ele vai dizer de Marx que era impossível caminhar com Marx. Primeiro você se apaixona por ele, pela sua inteligência, pela sua capacidade de argumentar e te deixar com um nó na cabeça. Mas é impossível caminhar com Marx porque é impossível caminhar com alguém que acha que é o próprio Deus. Isso são as palavras de Bakunin, um homem anarquista da pior qualidade que a gente pode imaginar. Tá? Autor de uma literatura chamada Deus e o Estado. Eu te convidaria para experimentar só o prefácio dessa obra. E aí você vai tomar um susto, você vai ter um choque diante do que significa Mikhail Bakunin. Que vai também estar ali na base do que a gente conhece como marxismo hoje, porque muito do que Bakunin pensava, Marx herdou. Muito não, algumas coisas. Não vou usar a palavra muito, porque estaria sendo desonesto. Então, a herança intelectual de Marx, levando em consideração que ele nasce numa família iluminista, é esse ambiente russoniano, iluminista. Vale pensar que boa parte dessas informações que a gente acaba tendo é porque a gente consegue ter acesso às cartas pessoais do pai de Marx para a mãe de Marx, do pai de Marx para o próprio Marx, de Marx para a mãe, de Marx para o pai. E aí a gente vai vendo dentro dos seus contextos o que era feito, como as coisas eram praticadas. E é interessante a gente descobrir que o pai de Marx, quando ia colocar Marx para dormir, e ele fazia questão de fazer isso muitas vezes, ele não lia, por exemplo, os contos de fadas daquele tempo, os irmãos Grimm, por exemplo, não liam essas coisas, nem os contos da própria época do século XVIII e XIX. O que ele lia para Marx dormir, aliás, o que ele recitava para Marx dormir, eram as obras de Rousseau. Então você imagina o que é eu colocar o meu filho para dormir lendo uma obra acadêmica e o meu filho vai internalizando, se apropriando, aquilo vai sedimentando no inconsciente, de modo que mais na frente eu não tenho como lutar contra isso de maneira aberta. Mas o liceu, a escola, que Marx conclui seus estudos, se eu não me engano, aos 16 anos de idade, é ainda uma escola cristã. Mais uma paródia dos nossos tempos. Não, meu filho estuda na escola, mas é uma escola cristã. Depende, né? Porque escola cristã há muitas controvérsias no Brasil. É só você pensar nos adventistas aqui no Brasil, os adventistas fora do Brasil. No Brasil, os adventistas cantam, aliás, dançam a dança que o Ministério da Educação manda dançar. Eu sei porque eu estudei na escola adventista e quase fui professor de uma escola adventista. E nesse quase eu entendi bastante o processo, como é que funcionava. Então, era uma escola cristã e uma das avaliações e disciplinas era em matéria de religião. E a notícia que se tinha a respeito de Marx é que ele era alguém bem versado em matéria de religião cristã. Ele escreveu artigos sobre textos bíblicos, escreveu artigos sobre os evangelhos ali entre seus 14, 15 e 16 anos de idade. Tá? Então Marx conhecia as escrituras sagradas? Conhecia. Em muitos aspectos, devido ao próprio contexto histórico e à educação do momento, provavelmente conhecia o texto muito mais do que muitos de nós aqui. Obviamente o que Marx não tinha era a vida. Alguns falam assim, você acha que Marx um dia foi crente? Não. Eu não creio, particularmente, conhecendo a biografia de Marx, que houve em algum momento da vida de Marx algum momento de conversão. Não houve. Até o seu suspiro final. No seu suspiro final, Marx escreve para Engels e fala assim, depois da morte da esposa dele, Marx vai definhando, e aí quando ele chega, ele escreve a última carta que se tem notícia de Marx, ele escreve para Engels assim, a vida é um completo vazio sem sentido. Sinto em meu peito um buraco, um vazio. Portanto, a vida serve somente para ser experimentada de modo prático. Em outras palavras, como ele estava enfermo, doente, em cima de uma cama, ele não tinha como experimentar de modo prático nas suas devassidões. Então, isso é Marx, é alguém que nunca recebeu o Senhor. Mas também
boa parte de sua experiência de vida, era alguém que lutou bravamente, se é que eu posso chamar isso de bravo, porque ele foi valente nesse sentido, contra a fé, contra o Deus que nós servimos e amamos. É claro que ele perdeu essa batalha, mas largou meio mundo de influência. Existe um aspecto escatológico aqui que não convém ao curso, mas que eu sou sempre tentado a mencionar. Mas que o Senhor me ajude a resistir firmemente a esse desejo. É porque o século XIX é um século muito importante no ponto de vista escatológico. Final do século XIX, início do XX, nossa, é muito importante. A sensação que dá é que o Senhor permite que algumas coisas aconteçam a partir do século XIX. Tal como Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, dizendo até que o impede seja tirado. Existem algumas expressões ali que são bem sugestivas nesse sentido. E muitos movimentos vão acontecer no século XIX. Inclusive, um crescimento exponencial e, de certo modo, livre de manifestações ocultas ou ocultistas. O que a gente chamaria de satanismo. Bem, deixa eu passar aqui. Marx sai do seu período escolar, entra na universidade, a Universidade de Bonn, na Alemanha ainda, e ele vai ingressar em 1835 para estudar Direito. Marx, o pai de Marx, queria que Marx seguisse a carreira dele mesmo. O pai era advogado, ele queria que Marx fosse advogado e ele vai estudar Direito. E acredite, eu preciso falar aqui algo interessante, porque senão a gente ameniza os discursos e a percepção quando a gente está ouvindo lá fora. Marx, de longe, não era uma pessoa burra. Era uma pessoa profundamente inteligente, dedicada no que fazia. Enquanto esteve estudante de Direito, ele encheu a paciência dos professores, porque ele provocava muitas discussões, mas ele tinha um prazer absoluto de pegar obras prontas, concluídas, resolvidas, que eram pontos pacíficos e passivos na sociedade, para desconstruir e dizer que, na verdade, aquele ponto de vista estava equivocado. Ele era, assim, um fã em agir dessa maneira. Isso era Marx. Então, ele sempre questionou muito. Acho que a câmera parou, né? O microfone qual é aqui? E esse aqui está captando? Então pode deixar compartilhando aqui o microfone, não é isso? Normal? Da câmera? Ok. Perdão aí, queridos. Então vamos lá. Então Marx ele vai provocar essas discussões, aonde ele pôde, ele tentou desconstruir. E nesse contexto de que ele entra na universidade, ele vai manter, de certo modo, um certo ritmo de comunicação com seu pai. Esse ritmo, aos poucos, vai diminuindo, até que algumas coisas aconteçam. Então, ele vai estudar Direito e, no decorrer do curso, Marx vai se frustrar com o Direito. E ele vai dar um susto no pai, porque Marx vai se dedicar tanto ao estudo do Direito e se frustrar com o Direito, nessa busca de compreender as leis, os movimentos jurídicos, a ordenação jurídica, Marx vai se encantar e se apaixonar definitivamente pela filosofia, para desespero do pai dele. Todo pai se desespera quando o filho entra no processo de virar filósofo, porque filosofia, via de regra, não paga as contas, né? E o pai de Marx era alguém que constantemente mandava dinheiro, ordenava, né, o pagamento para que Marx pudesse sobreviver ali como jovem. Gastava tanto, esse moço, que tem uma carta que o pai fala assim: ano passado eu ordenei o pagamento de 700 thalers para você. Eu não tenho como precisar isso, quanto que isso vale em real, mas o que eu posso dizer é que
no máximo 20, no máximo, pelo menos 70% da população do Império Prussiano sobrevivia com 300 thalers anuais. Ele recebia para as custas pessoais, ele sozinho, está falando de famílias inteiras sobrevivendo com 300. Ele recebia 700 e não tinha dinheiro para nada. Ele tinha um sério problema com bebida, um sério problema com higiene pessoal e um vício acima de todos os vícios, que era a compra de literatura. Nisso eu não o condeno. Ele era apaixonado por literatura e vivia sempre gastando muito dinheiro com isso. Marx vai viver essa realidade ali dentro da universidade e vai entrar nessa crise. Por que é interessante mencionar essa crise? Porque isso vai gerar um processo de crise com o próprio pai, e alguns historiadores chegam ao ponto de dizer, inclusive os mais apaixonados, chegam ao ponto de dizer que talvez isso tenha matado o próprio pai de Marx, de desgosto. Porque a última carta que o pai de Marx manda para Marx, ele finaliza dizendo que ele não tem condição de continuar escrevendo porque as mãos dele está tremendo, ele não consegue se conter e dentro dele tudo está queimando e ele se sente enfraquecido. Poucos meses depois, o pai dele vem a óbito, se eu não me engano, aos 53 anos de idade. Morre bastante jovem. E aqui a vida de Marx muda da água para o vinho, porque a pessoa que, por mais que ele discutisse, que ele tinha apreço, carinho e ainda um nível de convivência e conversação na sua parentela, vai a óbito. Resta a pessoa que ele não gostava muito, que era a mãe. E ele vai ter que lidar com ela. E ela é um pouco diferente do pai. Muito diferente do pai. Só para a título de conhecimento, essa carta ela foi escrita a 2 de março de 1837, o ano da morte do pai de Marx. Então, olha o que diz esse texto. O pai de Marx, Heinrich Marx, falando para o próprio filho. Assim, às vezes, meu coração se regozija ao pensar em ti e no teu futuro. Às vezes. Outras vezes, porém, não posso evitar... Ixi, parou de novo, né? Voltou. Então, graças a Deus. Outras vezes, porém, não posso evitar certos pensamentos que despertam em mim tristes premonições e temores. Quando sou atingido como por um relâmpago e penso, será que teu coração condiz com tua cabeça? Com tuas disposições? Olha o medo do pai. Será que o coração de Marx está em comum acordo com o que Marx pensa? Haverá nele espaço para sentimentos terrenos, mais delicados, que são, nesse vale de lágrimas, tão essencialmente consoladores aos seres humanos sensíveis? Em outras palavras, você está se tornando uma pedra de insensibilidade. Será que é possível ver humanidade em você? Esse é o desespero de um pai ao trocar cartas com o filho. A carta que vem depois dessa, como resposta de Marx, Marx está completamente, assim, qual seria a melhor palavra? Ele está pouco se lixando para o que o pai está falando. Ele dá a mínima atenção a isso. Para não dizer que ele não deu, né? Mas ele não dá atenção. Não dá. Marx ele se tornou uma pessoa completamente fria, insensível. Muito comum, aí valeria ali as análises da psicologia. Aí vai a sugestão para a Ana e para a Esté, que são psicólogas aqui dentro de sala de aula. Ou os demais que possam estar dentro dessa área também. Porque ele se transforma numa pedra de gelo. Então, assim, ele está muito pouco preso. Só 2 coisas estavam diante dele: seus próprios desejos e a mulher por quem ele era apaixonada, Jane Westphalen. E vai ser apaixonado por resto de sua vida. E quando eu falo apaixonado, é a mulher que ele se apega, vai morrer do lado dela, a guerreira que vai estar do lado dele sofrendo todas as misérias que ele vai fazer com que ela passe, mas é a figura que também tem filhos fora do casamento, vive em processo de promiscuidade, adultério e todo tipo de prostituição.
E aí ele fala assim: teu coração é certamente animado e governado por esse demônio que não é concedido a todos os seres humanos. Engraçada expressão, se é que eu posso rir dessa expressão. O pai de Marx cita um demônio que atormenta a vida de Marx. Valeria aqui gastar muito tempo lendo as cartas, porque isso aqui faz parte de um movimento, né, de uma sequência de cartas. Em uma dessas cartas, Marx vai citar que ele vendeu a sua alma, né, ao diabo. Os escritores mais apaixonados vão dizer que Marx ele é um irônico, alguém que trabalha com essa linguagem cheia de ironia, dessas perspectivas assim, e vai dizer que são linguagens metafóricas. E aí ele fala, ele comprou uma espada, ele vai mencionar isso em uma carta. E aqui o pai vai falar, seria de natureza fáustica ou celestial? Preste atenção nessa expressão. Ou seja, dos céus que vem a ordem que esse demônio te atormente, te conduzindo a esse tipo de experiência, ou é de natureza fáustica? Por que o pai usa essa expressão fáustica? O pai está chamando a atenção para uma peça muito conhecida daquele tempo, de um dramaturgo chamado Goethe, que Marx era simplesmente apaixonado. E a peça Faustus, ou Fausto, de Goethe, não sei se seria a melhor pronúncia, né? Conta a história de alguém que chama Fausto, que entrega a sua alma para um personagem da história chamado Mefistófeles. Mefistófeles é Satanás no teatro. Então conta a história de Fausto, e olha que coisa interessante essa história. Era a paixão da vida de Karl Marx. Essa obra, em termos de teatro e dramaturgia, isso tomou o coração e a mente de Karl Marx. Fausto era alguém que tinha muita inquietação por conhecer toda a vasta possibilidade de conhecimentos que o mundo dispõe. Mas, como ele está à beira da morte por causa da idade, então ele está ansioso por conhecer, mas percebe que o tempo está passando. Até que Mefistófeles, esse personagem misterioso, aparece na história e oferece a Fausto uma troca de que, se Fausto o servisse, ele permitiria que Fausto vivesse ainda mais 20 anos e daria muitas capacidades humanas, sobrenaturais, para que Fausto conhecesse muitas coisas. E no teatro, que ficou muito famoso naquele tempo, inclusive Goethe é muito bem avaliado pelos romancistas e pelos pensadores modernos, por causa dessa linguagem bem marxista de contradições, um homem que escreveu contra o status quo religioso daquele tempo, né, do século XIX, no caso aqui 18 e 19. Então, a pergunta do pai de Marx a Marx é bem interessante. Um demônio te atazana porque há no mundo espiritual essa disposição, ou é de ordem fáustica, ou seja, você fez um contrato com o diabo, Marx? Essa é a pergunta de Heinrich Marx. Essa é a pergunta do pai para o filho. Será que poderás algum dia, e esta não é uma dúvida que atormenta pouco meu peito, será que poderás algum dia ser susceptível à felicidade verdadeiramente humana, doméstica? Será que você vai ver beleza nessas coisas? Queridos, preste muita atenção nisso. A herança que repousa sobre Marx, o seu comportamento aqui, com seus 18, 19 anos de idade, é um comportamento de alguém que detesta o ambiente da família, não gosta de perder tempo com parentes, não encontra felicidade ou sentido nessas coisas. É muito instigante isso. Será que, e essa dúvida não tem deixado de me torturar recentemente,
pois passei a amar uma certa pessoa como o meu próprio filho. Será que poderás algum dia espalhar a felicidade entre o teu círculo imediato? Em outras palavras, quem está ao seu redor, a única coisa que tem como recepção da sua parte, recebimento da sua parte, tristeza, infelicidade, inquietações e frustrações. Porque nem necessariamente amizades Marx tinha. Esse contexto é um contexto em que Marx ainda está em bom, e Marx vai dizer ao pai que está decidido a abandonar o direito na próxima carta, e Marx vai dizer, entre essa carta e a próxima, Marx toma a decisão de sair por causa de um médico. Marx está muito doente, porque Marx passava 14, 15, 16 horas estudando, escrevendo e bebendo. Marx, então, recebe o conselho de um médico para sair do centro urbano, para ir para as periferias, para a periferia de Berlim. E Marx vai. Ali, Marx vai encontrar um grupo de desordeiros, né? A academia não chama de desordeiros, chama de intelectuais. A inteligência daquele tempo, o que a gente chamaria de elite acadêmica na modernidade. E ali a mente de Marx vai encontrar a direção. É ali, junto com essa turminha, que a mente de Marx vai encontrar a direção. Bem, essa inquietação de um pai em ver o filho nessas circunstâncias, nessa situação. Deixa eu passar aqui o slide. Um pequeno trecho da resposta de Marx a esse pai está aqui nesse texto, né? Que em meio, né, aqui tem um contexto anterior, as ocupações tão diversas, tiveram que passar muitas noites sem dormir. Ele está citando aqui o momento que ele estava vivendo em Bonn, e vai receber o conselho de ir embora para a periferia da cidade, ou seja, um ambiente mais leve, mais pacato, mais tranquilo. E ele vai falar que muitos combates tiveram que ser travados, que toda essa agitação externa e interna teve que ser suportada, que no final não saí muito enriquecido e também tive a natureza negligenciada, a arte, o mundo. Separaram-me dos amigos, o meu próprio corpo parecia fazer essa meditação. Né? O médico aconselhou-me ir ao campo, e então cruzei a grande cidade em direção a Streslow. Não suspeitei que ali haveria de me transformar de um moço magro e pálido num homem de corpo robusto. Atenção à próxima frase. Ali, o meu véu foi rasgado. O que era mais sagrado para mim caiu em pedaços e novos deuses tiveram que ser introduzidos no Santíssimo Lugar. Mais uma vez, para muitos pensadores marxistas, essas são linguagens metafóricas do contexto recebido por Marx no âmbito da religião, né, tanto judaica quanto protestante. Acontece que é bem interessante que as aflições contidas nesse contexto, um ímpio não tem condição de interpretar que essas linguagens não são metafóricas. Porque o mundo que estuda Marx pós-Marx é um mundo que recebeu como herança o ateísmo, portanto desconsidera qualquer possibilidade do mundo metafísico dentro da linguagem acadêmica, ou seja, do mundo espiritual, que é primeiro, e o nosso é reflexo do de lá. Então é bem interessante pensar nisso. Marx, ele assume aqui que o seu santíssimo lugar foi rasgado e aberto para que novos deuses adentrassem. Deuses esses que Marx tinha uma predileção natural por uma figura específica, que era Zeus. Inclusive Marx vai morrer diante da imagem de Zeus. Zeus, que na literatura e na mitologia grega é o deus que toma os céus, né? É o deus que destrona Cronos, é o deus que destrona o pai, é o filho que destrói o pai. Tá? Para Marx essa linguagem era muito importante, porque são essas as promessas que Marx vai fazer enquanto pensador, dentro do seu contexto de obra.
Ele vai concluir o doutorado dele na Universidade de Jena. O doutorado dele vai ser em filosofia. Então ele vai se transferir em 1836, vai se interessar por filosofia e história. É interessante lembrar que o seu histórico escolar em história que era péssimo. Só vai ter interesse nisso mais tarde mesmo, agora a partir de 1836. E visando a possibilidade de uma cadeira como professor em uma universidade, ele vai tentar um doutorado. Então ele escreve o seu doutorado e o tema do seu doutorado é esse tema estranho que você está vendo aí. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mover aqui o negócio, porque eu não consigo ver. Pronto. A tese de doutorado dele chama-se A Diferença entre a Filosofia da Natureza e de Demócrito a Epicuro. Meu telefone está aí, Isaac? Tá. Preste ele aí. Aliás, deixa, não precisa não. Eu quero ler um trecho dessa obra. Essa obra eu li toda, mas no prefácio dessa obra, eu quero só ler uma frase de Marx que me chamou a atenção. Isso aí é em 1839, portanto, 2 anos depois dessa comunicação entre Marx e o pai. Ele vai falar assim, no prefácio dessa obra do doutorado dele: acalento o ódio contra todos os deuses. Qualifica-se para isso ao dizer que é contra todos os deuses na terra e no céu que não reconhecem a autoconsciência humana como o Deus Supremo. Para Marx, a divindade, o mundo dos deuses, repousa na autoconsciência humana. Então ele vai citar, porque essa obra, né, da tese de doutorado dele é uma obra que vai se basear muito nas literaturas clássicas gregas. Ele vai falar: eu acalento o ódio contra todos os deuses e almejo um dia derrubá-los todos. Então Marx ele era um pouco dessa loucura entre dizer que Deus não existia, mas saber que Deus existia, ter realizado um pacto com Satanás e ao mesmo tempo queria tomar o lugar de todos os deuses. A história do Fausto, né, e de Mefistófeles demonstra um pouco dessa biografia que Marx vai acabar quase que atribuindo a si, de maneira muito estranha, porque não foi ele quem escreveu. Mais na frente, né, Marx ele vai trabalhar como editor de um jornal em Colônia. E como editor desse jornal, ele ainda tem pensamentos relativamente em conflitos com o comunismo, mas ele vai, desses conflitos vão começar a se organizar, porque ele passa nesse contexto até, enquanto editor de um jornal, ele vai passar a andar com algumas pessoas que eu devo abordar na segunda-feira que vem, que é uma figura chamada Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach e tem um terceiro que é Moses Hess. A título de curiosidade ou de spoiler para a aula que vem, Moses Hess é o pai fundador do sionismo. É o que no século XIX vai trabalhar pela ideia de que os judeus precisam se reunir novamente na terra que historicamente era deles. Eu não usei a palavra Deus deu, porque ele não era alguém ortodoxo no judaísmo. Ele interpretava a história diferente de Marx. Ele interpretava a história à luz da luta entre religiões, enquanto que Marx vai interpretar a história à luz da luta de classes. Mas Moses Hess era um satanista confesso. Bruno Bauer e seu irmão Edgar, se eu não me engano, Bauer, também, principalmente o Bruno, e a gente vai vê-los na semana que vem, e o Feuerbach. Feuerbach é alguém que vai trazer uma forte influência no pensamento marxista, o que a gente chama de marxismo, está muito enraizado no que Feuerbach vai falar para Marx. E vai fundamentar na mente de Marx. A teoria marxista ela é uma mistura de Hegel
com Feuerbach, que a gente vai discutir esses sistemas de pensamento na segunda-feira que vem. Oremos para que o Senhor nos dê graça para compreender minimamente tudo isso. E dentro desse contexto de editor de um jornal, Marx ele vai começar a escrever contra o próprio Império Prussiano, lógico, vai começar a se enojar dessa relação, né, da relação burguesa, e vai começar a provocar muitas discussões até o ponto de ser expulso do próprio país, e aí ele vai ser exilado em Bruxelas. Marx, se eu não me engano, vai morar em Bruxelas, vai morar na Suíça, vai morar em Paris e vai morar definitivamente, onde vai morrer, em Londres. Vai fazer parte da Liga dos Justos, chamada Liga dos Justos, que mais tarde vai ser chamada Liga dos Comunistas. A Liga dos Justos é uma liga política, basicamente política. Era o que a gente poderia chamar o equivalente a um partido político hoje. E a pedido da Liga dos Justos que Marx vai, juntamente com Engels, elaborar o que nós conhecemos como a sua principal... a gente não pode chamar de principal obra, porque o Manifesto Comunista era um panfleto. A principal seria o Capital. Mas é de longe a mais lida e mais conhecida, que é o Manifesto do Partido Comunista, que vai ser publicado em 1848. Ali Marx põe, enfim, com a bandeira na história, demarcando ali a sua presença definitivamente na história. O Manifesto Comunista, né, como sendo uma obra fundamental da experiência de Marx, e o Capital, que vai ser publicado em 3 volumes a partir de 1867, 1885, 1894, que ele vai fazer uma análise crítica da economia política capitalista. Obra essa muito, muito longa, densa, dificílimo de compreender, que muitos dizem que tem a ver com a própria capacidade de Marx escrever, da sua inteligência, e muitos dizem que, na verdade, é porque Marx não sabia escrever bem. Eu fico flertando entre essas duas possibilidades. Afinal de contas, ele disse que tudo que ele escrevia era um sem número de bagunças para que cada um entendesse o que quisesse entender. É um poema dele. Marx vai casar com Jenny von Stphalen, ou Westphalen, em 1843. E aqui é interessante que... aqui eu não devia rir disso não, mas tudo bem. Marx vai ter 7 filhos. Mas apenas 3 vão sobreviver até a idade adulta. Desses 3, se eu não me engano, 2 cometem suicídio na fase adulta. A vida familiar de Marx é uma completa devastação, uma loucura. É a obra de um indivíduo que tem essa biografia até então que a gente come sem perceber, na melhor das hipóteses. Ainda tem os que percebem. Engraçado que uma de suas filhas, ele conseguiu, né, criar suas filhas numa paideia marxista muito forte. Nenhuma delas cresceu crente de alguma maneira, todas elas viviam de fato uma manifestação ateísta. Uma delas falava que, engraçado, antes disso é bem interessante que quando a gente lê as cartas trocadas entre Marx e Jenny, sua esposa, Jenny é uma mulher da aristocracia prussiana, tá? Então, assim, herdeira de uma riqueza muito grande a partir de seu pai. A comunicação entre os dois é uma comunicação muito estranha. Primeiro porque Marx se apaixonou por ela, ele era um pouco mais jovem e, portanto, não recebeu da parte da família dela apoio para esse casamento. Ela vai se juntar a Marx de maneira em desobediência. Tá? Ela vai conhecer, eles vão se conhecer sexualmente também de maneira antes do casamento. Tá? Vale lembrar. Até essa informação é possível ter. Há uma carta dela em que eles se encontram em Bonn, se eu não me engano, foi em Berlim, e ela vai dizer que não se arrepende. Depois uma carta que ela manda para ele, ela fala que não se arrepende do que aconteceu, pelo contrário, marcou a vida dela, só ficou claro que de fato agora ela pertencia para ele eternamente, pertencia a ele eternamente, definitivamente. A carta é um pouco picante, não vale a pena as citações aqui,
Mas vai ficar claro, né, ainda que ela não afirme categoricamente, de que os dois se conheceram ali. Mais tarde eles vão se casar, em 1843. A troca de amabilidades entre os dois na maioria das cartas é muito estranha, porque por vezes ela chamava Marx de meu demônio, chamava ela de meu monstro, meu satanás amado. É um negócio assim estranhíssimo, para dizer o mínimo. Só para você ter uma ideia, os filhos de Marx, né, também se referiam ao pai dessa maneira. Então, uma de suas filhas relembra que aprendeu muito com o papai. E o papai, Marx, costumava contar uma história para elas, uma história que elas diziam que era uma história infinita, porque nunca acabava. E essa história contava a história de um cara chamado Hans Haeckel. Hans Haeckel. Esse Hans Haeckel era a história que ele contava para as filhas quando ia botar as filhas para dormir, repetindo ali o comportamento do pai. Mas ao invés de recitar Rousseau, ele contava essa história insistentemente. Era o dono de uma loja. Para quem aqui dentro de sala de aula já leu, por exemplo, Hoffmann, que é... me esqueci o nome da literatura. É uma literatura do século XIX. O Quebra-Nozes. Pronto. Para quem leu o Quebra-Nozes, sabe qual é a sensação que tem quando lê aquela literatura. Uma literatura que eu li com minha filha e que eu me arrependo de ter lido, honestamente. É uma história muito cabulosa, muito envolta em muito terror, estranho. Não um terror como a gente entende hoje, mas é muito estranho. Marx contava a história desse cidadão chamado Hans Haeckel, que ele era dono de uma loja de brinquedos. Ele não fabricava os brinquedos, mas ele tinha uma loja de brinquedos, entrou em muitas dívidas, e ele acabou, para resolver os problemas da dívida dele, tendo que vender a própria alma para Satã. Essa era a história que papai Marx contava para suas filhas. Mais na frente, um biógrafo apaixonado, vale lembrar, depois repetido por um biógrafo nada apaixonado, entende que provavelmente, quando você lê os trechos dessas histórias que essa filha vai contar, é provavelmente uma história autobiográfica do próprio Marx contando às filhas. Então, as coisas macabras da vida de Marx, que ficam no ambiente particular. Publicamente, ele jamais manifestaria isso. Jamais manifestaria isso. E é muito comum a esse tipo de gente, né? Voltaire, que chamava a igreja de a grande prostituta, não usando essa palavra, mas um palavreado mais chulo, é o cidadão que, à beira da morte, convoca um padre para orar por ele, para rezar por ele, para ele ser curado da tuberculose, que já estava à beira da morte, vomitando sangue. Aí o padre vai lá, pede para que ele se arrepende, reza por ele, o cidadão é curado. Volta pior em termos de agressão e nas mentiras contadas tipicamente ou propriamente de um filósofo iluminista. Então, mais tarde, um tempo depois, ele vai adoecer de novo, chama o padre de novo e o padre diz que ele morra nos seus pecados. Tá? E à véspera da morte, ele chama os seus discípulos e fala assim: se eu morrer, por favor, peça que um padre venha fazer aqui minha extrema-unção, se eu não me engano, eu acho que é isso. E obviamente os discípulos de Voltaire não vão fazer isso para não queimar o seu mestre, mentor, e não dizer que ele estava envolvido, no final das contas, com essa pobreza chamada fé cristã. É muito próprio dessa galera, né? Marx foi mais original, mais firme nos seus propósitos, morreu defendendo que tudo isso era um grande lixo. Mas, publicamente, eles não manifestavam tudo. Então, é interessante pensar que esse era o tipo de raciocínio ou de educação que Marx tinha como proposta para sua prole, para seus filhos. Marx vai viver durante muito tempo. É possível a gente ter uma ideia de que em um intervalo de 5 anos, desde as vésperas do seu casamento até 5 anos depois, Marx tenha se mudado pelo menos 10 vezes. Então Marx não conseguia pagar aluguel, era expulso. Marx chegou a ser expulso de uma casa na França, na Inglaterra, se eu não me engano, e o dono da casa falou que era insuportável a quantidade de sujeira, de fedor
que se manifestava em Marx. Marx tinha na sua pele furúnculos, feridas, porque ele tinha uma dificuldade absurda com higiene pessoal. A gente já está falando uma fase mais à frente da vida dele. A vida de Marx é marcada por essa trajetória de que o tempo todo ele ofende as pessoas para que as pessoas paguem suas custas, paguem seus débitos, para que ele possa viver pensando contra aqueles que dão dinheiro para ele. E o principal desses todos, os dois principais desses todos, é a própria Jenny Westphalen, a esposa dele, que é herdeira de um patrimônio relativamente alto, e do próprio Engels, que é filho de um industrial, de família pietista, inclusive, e o Engels que vai sustentar, era um capitalista, né, que vivia pegando dinheiro do capitalismo para manter as obras do marxismo, do socialismo, do comunismo naquele contexto. Quais são as contribuições de Marx e seu legado? Vai desenvolver a teoria marxista, que vai ser a base dos movimentos socialistas e comunistas daí em diante. Afinal de contas, até Marx, tudo que Marx interpretou como socialismo era socialismo utópico. Ele e Engels vai desenvolver o que ele vai chamar, ele próprio vai chamar de socialismo científico. Esse é científico. De vocês não é tudo utópico. Tinham muitos socialistas antes de Marx, de grande nome na academia, até hoje de grande peso acadêmico. Marx considera todos eles esterco e arroga para si o título de fato, o cientista dentro desse pensamento. Vai ter um impacto duradouro na sociologia, economia, história e política. Não somente isso. Sociologia, economia, história, política e hoje, nas exatas, nas linguagens, em todos os lugares, o marxismo adentrou. E a gente vai entender isso segunda-feira, por que é fácil, de certo modo, aplicar o pensamento marxista a qualquer coisa. Marx escreveu de uma maneira que o seu entendimento de visão de mundo pode gerar qualquer tipo de aplicação em qualquer área. É fácil aplicar. Se você pega um resumo muito simples do pensamento de Marx. Então tudo é luta de classes, tudo é oposição, um contra o outro. Então nisso aqui você pode colocar qualquer coisa. No ambiente internacional, ele vai estar envolvido no que a gente vai chamar de Primeira Internacional Comunista. Se eu não me engano, Marx vai participar das duas primeiras. São reuniões internacionais onde comunistas do mundo todo, socialistas do mundo todo se reúnem para discutir o movimento. Essas internacionais elas continuam acontecendo até os dias atuais. Marx está vivo, infelizmente. Esse movimento da Internacional Comunista, por exemplo, foi o que desenhou a criação do Partido Comunista do Brasil, o PCB, que depois, ali, se não me engano, na década de 60 ou 70, vai se dividir entre PCB, que ainda existe, e PCdoB. Partido Comunista do Brasil e Partido Comunista do Brasil. Só que a sigla é diferente, por brigas internas. Essa Internacional Comunista, que durante o século XX vai treinar e trabalhar diversos políticos e pensadores, educadores, tirando, por exemplo, no nosso contexto de Brasil, tirando daqui do Brasil, levando para a União Soviética, recebendo treinamento e voltando. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter, por exemplo, se a gente for perguntar para qualquer acadêmico, hoje no Brasil, a nossa maior referência na arquitetura é Oscar Niemeyer. Tá? Oscar Niemeyer, meu Deus, Oscar Niemeyer. Se você tiver o mínimo de honestidade, se você vai a Brasília, você vai entender que Brasília é uma cidade organizada, mas não é bonita. Né? Brasília mesmo, a capital, né? A capital não, o centro daquela região. É uma cidade organizada, mas não é bonita. A coisa mais aberrante é quando você vai ver aquela igreja projetada por Oscar Niemeyer dentro, ali na entrada do que vai ser ali o ambiente dos prédios dos poderes da República. É tudo ridículo, é tudo mais estranho. Aquilo ali é o pensamento marxista
traduzido para a arquitetura. E Oscar Niemeyer foi treinado em internacionais comunistas dentro da União Soviética. Então, é bem interessante pensar nisso, porque a capital do nosso país era Rio de Janeiro. Né? Quando você pensa em Getúlio Vargas, você tem que pensar em alguém que, se tentasse fazer alguma coisa, como tentou muitas vezes, ele abriu a porta do Palácio do Catete, ele estava no meio-fio, ele estava no passeio público. Então ele sabia que a cabeça dele podia rolar a qualquer momento e o Brasil viveu o que viveu. É por isso que hoje nenhum atentado contra a República Brasileira vem a calhar. Não tem como. É impossível. Se você já esteve lá em Brasília, você vai ter que confessar. É impossível conseguir fazer qualquer coisa ali, porque é tudo muito amplo, muito vasto. Não tem nada concentrado. É difícil você fazer qualquer tipo de golpe. Qualquer narrativa nesse sentido é completamente desonesta e muitas vezes é proposital. Então, assim, esses movimentos que iniciados ali no século XIX permanecem até hoje. Essas internacionais comunistas, se eu não me engano, na terceira internacional comunista é que a gente vai ter, por exemplo, o golpe de Estado na Rússia e o nascimento da União Soviética, na Revolução Bolchevique. Bem, os últimos anos de Marx, ele vai ter problemas de saúde, vai sofrer de inúmeras doenças, inclusive sexuais, DSTs, mas no final de sua vida ele vai ter, se eu não me engano, uma pneumonia. Um problema mais grave ali no pulmão e vai acabar morrendo em 83. Eu falei no início de 82, mas é 83, em Londres. O túmulo dele está lá em Londres, no cemitério Highgate, e está ali o corpo de Marx, e para muitos um local de culto, mas para mim, com certeza, um lugar que, se eu passasse, eu ia dizer, infelizmente demorou demais para morrer, porque durante toda a sua vida promoveu muita insanidade, muitas aberrações, muitas coisas estranhas àquilo que a gente entende como saúde, aquilo que a gente entende como sendo algo são. Né? Marxismo, em muitos aspectos, é uma insanidade. Então, interrompendo aqui o slide, 9h40, 10 minutos de avanço sobre o horário, peço perdão a vocês, mas antes de fechar a aula eu queria abrir para que vocês possam fazer perguntas. Deixa eu ver o que é que tem no chat aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta.